Olá, senhores. Segunda parte de concordância verbal. Vamos nós. Para falar agora de verbos, né, que vão concordar com um sujeito composto, eu vou usar muito pessoas do verbo e vou usar verbos impessoais. Esses termos, né, para a gente entendê-los e entender os conceitos, eu preciso explicar um pouco essas pessoas do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu falo de mim. Tu, com quem eu falo. Ele, de quem eu falo. Nós, me incluo e falo sobre outros também. Me incluo no discurso falando sobre outros. Vós, com quem eu falo, é o vocês. Eles, de quem eu falo. Pessoas do verbo eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, se eu falo comi muito, eu. Se eu falo estás bem, tu. Se eu falo ele vai à festa, ele, né? Se eu falo estamos bem, nós. Se eu falo estais bem, vós. E até mesmo que haja a indeterminação do sujeito com a terceira pessoa do plural, fazem o bem, no mínimo a gente consegue pensar no eles. Mas existem situações em que os verbos são impessoais, ou seja, eles não se referem a eu, a tu, a ele, a nós, a vós ou a eles. Vamos entender? Quando eu falo são 10 horas, eu vou dizer eles são 10 horas? Não. Então o verbo é impessoal porque não retrata uma das pessoas do verbo, tá? Então verbos impessoais são aqueles que não estão se referindo a uma pessoa do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Bom, então agora nós vamos começar a falar sobre os verbos ligados a sujeitos compostos. Vamos nós. Sujeito composto, mais de um núcleo. Quando o verbo está depois do sujeito composto, não tem problema. Mas quando o verbo está pós-posto, ou seja, antes do sujeito composto, existem umas situaçõezinhas. Vamos lá. Entraram na sala o professor e os alunos. Até aí tudo bem. Quem entraram? Professor e alunos. Dois núcleos, plural. Verbo entrou, entrar no plural. Entraram na sala, professor e alunos, porque tem dois núcleos. Agora, vamos nós. Eu posso usar também por atração, com o núcleo mais próximo. Entrou na sala o professor e alunos. Então, lembrem, se eu tiver o verbo antes do sujeito composto, ele concorda no plural, porque é um sujeito composto, ou ele concorda com o núcleo mais próximo, ok? Ótimo. Agora, quando os sujeitos compostos são as pessoas do verbo, vamos usar com o verbo viajar. Eu e tu viajaremos. Eu e ele viajaremos, sem problema. Se há a inclusão do eu, então eu e tu é nós. É nós. Aspas, tá nisso. Eu e ele é nós. Aspas nisso. Então, eu e tu, a soma dos dois reflete nós. Eu e ele, a soma dos dois reflete nós. Então, sempre vai ser primeira pessoa do plural. Eu e tu viajaremos. Eu e ele viajaremos. Ok? Sem nenhum problema. Sempre que estiver o eu junto com outra pessoa, tá? Do verbo, tá? Vai para a primeira pessoa do plural. Ok? Eu estou me incluindo no discurso. Então, primeira pessoa do plural. Bom, tu e ele. Tu
é com quem eu falo, ele é de quem eu falo. Então, vamos lá. Tu e ele viajareis, forma clássica, segunda pessoa do plural. Tu e ele viajarão, forma usual, terceira pessoa do plural. Qualquer uma das duas é correta, embora a clássica ainda tenha o peso. Mas hoje, no dia a dia, se coloca mais a terceira pessoa do plural, ok? Passando. Existem núcleos de sujeito que ou eles estão numa gradação. O que é uma gradação? Figura de linguagem que trabalha, né, partes que vêm num crescendo, num decrescendo gradual. Exemplo, aquela brincadeira de infância: cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Quando eu falo cabeça, ombro, joelho e pé, eu estou, na verdade, passando as partes do corpo humano de forma gradual, por isso o nome gradação. Então, às vezes, ou eu tenho uma gradação, ou eu tenho sinônimos, palavras que têm o sentido aproximado. Quando esses núcleos forem de uma gradação ou sinônimos, eu posso concordar no plural ou no singular. Exemplo, tá? Sua pureza, inocência e ingenuidade encantavam a todos. Então, é gradual, mas são sinônimos. Pureza, inocência e ingenuidade são a mesma coisa. Então, eu posso dizer sua pureza, sua inocência, sua ingenuidade, já que vem gradualmente, encantavam, plural, ou encantava a todos, singular, porque tudo quer dizer, no fundo, uma mesma coisa. São sinônimos. Glauber, qual você prefere? Se tem 3 núcleos, plural. Mas vocês podem usar qualquer um dos dois nesse sentido. Bom, quando eu tiver aposto resumitivo, o que é isso? Eu falo assim: lápis, caneta, borracha. Tudo que eu preciso. Olha só, lápis, caneta, borracha, tudo. Tudo o quê? Lápis, caneta e borracha. Esse tudo, tá? Que é um pronome indefinido, ele vai ser sintaticamente um aposto. Ele resume a ideia anterior, aposto resumitivo. Então, quando eu tiver um aposto resumitivo, tá? Que vai vir com as palavras tudo ou nada, ninguém e alguém, eu vou usar o verbo no singular. Então, exemplo: Paulo, Marcos e João, ninguém estudou. Ninguém quem? Paulo, Marcos e João. Então, ninguém, como é resumitivo, eu uso e é um pronome indefinido, eu vou usar o verbo estudar no singular, ok? Ótimo. Bom, agora nós vamos falar da questão da impessoalidade de verbos, tá? Vamos começar pelo verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, nunca vai para o plural, sempre fica no singular, se for impessoal. Vamos nós? Haver como existir. Há pessoas em sala. Cuidado, haver fica no singular. Há pessoas em sala. Mas se eu trocar por existir, existem pessoas em sala. Haver é impessoal, existir não, ok? Bom, e aí tem a questão do tempo decorrido. Tempo decorrido eu posso ter com o verbo haver, fazer e ter. Sempre vai ser impessoal, sempre no singular. Faz 10 dias que não o vejo. Não é fazem, é faz 10 dias que não o vejo, ok? Tem 10 dias que não vejo. Cuidado, não usem. Fazer já é coloquial. Verbo ter, indicando tempo decorrido, é mais coloquial ainda. Evitem usar. Há 10 dias que não vejo.
Sempre haver, fazer e ter. Tempo decorrido, verbo impessoal, fica no singular, ok? Vamos lá. Verbo ser. Quando eu falo são 3 horas da manhã, tá? Ele tá até no plural, porque 3 é um numeral que indica mais de um. É 3 horas da manhã, ele vai para o singular, é 1 hora da manhã, ele vai para o singular, porque uma dá a ideia de singular. Então, indicação de horas, né? São 3:30, plural. É 1 hora, singular. Ok? Outra coisa importante, tá? Quando o verbo ser vier acompanhado de sujeitos, que são os pronomes interrogativos, quem, que, quem e que, eu tenho que ter um cuidadinho, porque ele não vai concordar com o sujeito, mas sim com o predicativo. Lembra, verbo ser é um verbo de ligação. O que vem depois dele é predicativo do sujeito, ok? Então, ele, quando tiver com quem ou com que, ele concorda com a palavra que vem depois, com o predicativo do sujeito. Vamos lá? Quem é o culpado? Esse verbo ser está no singular porque culpado está no singular. Quem são os culpados? Verbo ser está no plural porque culpados está no plural. Que é irrevogável? Verbo ser está no singular porque irrevogável está no singular. Que são irrevogáveis? O verbo ser está no plural porque irrevogáveis está no plural, ok? Quando estiver ligado à palavra dia, vai para o singular. Hoje é dia 15 de maio. Agora, se ele não estiver, eu posso dizer hoje são 15. Mesmo assim, se eu tiver a ideia de que eu estou subentendendo o dia, eu posso dizer hoje é 15. Tá subentendido, ok? Finalizado o nosso trabalho. Até semana que vem. Façam os exercícios, tirem dúvidas, procurem-nos no chat. Beijo do gordinho. Fiquem com Deus.